essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que passava, perguntou que era aquello. Estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Porque é um Deus misericordioso, queria curá-lo. E porque é um Deus a quem você pode pedir especificamente e ele te responderá. Ali não estava Bartimeu pensando: quem sabe? Quando Jesus o chama, o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Diga-me, o que um surdo gostaria? Ele sabe que é o Filho de Deus. Não ia pedir uma moeda, mas Jesus gosta que sejamos específicos. Ok, então peça especificamente esta manhã e Ele vai te curar. Não há nada impossível. Este é um impossível. Ele é designer e há 3 meses estava fazendo um mural. Mas a glória Ele do sentiu Senhor dor nas nunca costas. se faz esperar. E é para Foi ao cada um médico de e nós. descobriu que tinha uma hérnia de disco. Desde esses 3 meses, sua mobilidade vem diminuindo. Comecei a fazer terapia e a terapia durou alguns dias, mas a dor voltou. Quando o pastor, a primeira palavra que ele disse: Talvez você tenha estado em terapias procurando algo que alivie o pescoço e os ombros, as costas. Toque nele, Senhor. Aí está o Senhor. Ele é quem traz para você essa cura. Receba agora. Ele recebeu a palavra. Ele diz que sentiu como dedos tocassem suas costas e que está completamente curado. Olha o que ele está fazendo e você está feliz. Está curado. Claro, porque se te Há muitos limita a anos ele mobilidade, sofre de te limita depressão. o trabalho, Isto tem se obviamente, manifestado e você está repetidamente bem, ao faça longo o de que sua acabou de vida. Mas há fazer. 3 dias Amém. ia pular Obrigado, da Senhor. ponte. Aleluia. Ele ia tirar sua própria vida. Ele diz ter ouvido uma voz que lhe dizia: sua vida não vale nada. Há alguém que está travando uma batalha pela sua vida e quis tirar a própria vida. Os Geres, por favor, fiquem atentos. Mas há uma unção de Deus sobre a sua vida te consolando. E hoje você mudou seu pensamento e já quer viver para Jesus. Ele sentiu que aquele chamado era para ele, que alguém o abraçava e que o Senhor o consolava e o transformava. Ele é o Senhor da vida. O diabo é o da morte, mas Jesus o derrotou. Pronto para seguir a Jesus? Pronto sim, Pai, eu te agradeço. Traga libertação agora desse tormento. Isso vai embora, fora do seu pensamento. Essas vozes que ouve, solte-o agora em nome de Jesus. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir.
Hoje você está aqui presente, e não é por acaso que pode ver um Deus vivo que continua libertando, que continua trazendo oportunidade de vida para a sua família e para a sua casa, que continua abrindo portas de bênção, que quando você clama a Ele dia e noite, Ele é propício a você e te responde. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se hoje é a oportunidade de afirmar seus passos com o Senhor, então agarre-se a essa decisão que você tem. Abra a porta e diga: Senhor Jesus, reina na minha vida, reina no meu coração, que você seja o Rei, o dono e o Senhor da minha vida. Talvez você diga que não sabe como fazer isso. Eu quero te guiar nessa oração. O importante é que você faça com todo o seu coração. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de você. Fui pecador, mas hoje me arrependo. Lava meus pecados com seu sangue precioso. E faça de mim uma nova criação, que as coisas velhas passem e tudo se faça novo em mim. Anote meu nome no livro da vida eterna, não o apague jamais e me ajude a ser fiel a você, a sua palavra pelo resto dos meus dias, até o dia em que eu esteja contigo e possa celebrar por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Obrigado, Senhor Jesus. Juízes capítulo 6, e desde o primeiro versículo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estés para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e Eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém e amém. Aleluia. O livro de Provérbios, capítulo 26, diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Israel havia chegado à terra prometida. Esse é o tempo dos juízes. Mas em muito pouco tempo se esqueceram de tudo o que o Senhor havia feito no Egito, como os havia libertado, e como se esqueceram da conquista de Josué. Os homens dos anciãos daquela época, homens de Deus, Calebe e todos os que conquistaram a terra prometida, e começaram a buscar os deuses das nações ao redor. E então veio opressão. E não somente veio opressão, o inimigo se apoderou de Israel por 7 anos. 7 anos onde os midianitas devoravam todos os alimentos. A nação tinha medo, estavam sendo humilhados e empobrecidos. Era um tempo muito escuro. Quando Deus envia o profeta e os exorta por terem deixado a Deus, o povo começou a clamar, começou a gemer e a buscar a Deus com todo o seu coração. E Deus então envia a resposta. O anjo de Jeová aparece a Gideão. O anjo de Jeová é o que se conhece como uma teofania, uma cristofania, que é uma manifestação de Cristo antes de ser encarnado. E aparece a Gideão de forma surpreendente, a um homem que tinha medo, que estava escondendo o trigo em cavernas, cheio de medo, insignificante, porque era de uma tribo de uma família pobre. O menor não era o protagonista, que sempre é o maior em cada família, dizia. Era alguém insignificante. E o Senhor lhe diz: o Senhor é contigo, homem valente. Deus está contigo. E ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o Senhor lhe dá a missão. Diz: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E diz: eu estarei contigo. Aleluia. Aleluia. Não importa se você é pequeno, se Deus está contigo. E o próprio Senhor lhe ensina como vencer esses midianitas, um exército de 135 mil pessoas. Diz-lhe: derruba o altar de Baal. Deus não quer Baal, Deus não quer deuses estranhos. Não terás outros deuses diante de mim. Assim que Gideão o fez à noite, porque tinha medo, derrubou o altar de Baal e lhe disse: e faz-me um altar. E edificou um altar e lhe fez uma oferta com o bezerro mais gordo que havia na casa de seu pai. Tudo o fez à noite porque tinha medo. Pela manhã todos estavam procurando Gideão para matá-lo, mas é aí que o Espírito de Deus vem sobre Gideão. Diz Juízes 6:34: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou arrebate. Arrebate era um chamado. É tempo de guerra.
E vieram 32 mil soldados israelitas para ir à guerra. Agora a Escritura diz: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Mas em hebraico a palavra é lava, que significa que o Espírito se vestiu de Gideão. Porque o Espírito Santo se vestiu de Gideão. Porque este é o tema de hoje. Porque a guerra não é nossa, a guerra é de Deus. A guerra é de Deus, não é nossa. Assim que o Senhor lhe disse: não temas, os vencerás como um só, porque eu estarei contigo. E o Espírito veio e se vestiu de Gideão, porque ele ia lutar por Israel, não Gideão, o Espírito do Senhor. Aleluia. Assim que o primeiro a quem Deus quer falar esta manhã é aquele que está empobrecido, que o inimigo tem vindo a tirar e tirar, ou está intimidado por alguma coisa. Uma doença pode ser uma intimidação para você. Uma ameaça de aborto, uma ameaça de divórcio. Palavras duras do filho, como se ele estivesse se perdendo no mundo. Um governo que de repente intimida a sua economia. Uma onda de insegurança que intimida a sua família, qualquer coisa. Então isso é para você. Talvez você esteja clamando: onde está Deus bem esta manhã? Eu acredito que Ele está, antes de tudo, falando com quem é fraco. E não estamos criticando, estamos dizendo que está passando por um momento muito difícil, não tem força para vencer seu inimigo. Deus está falando com alguém que diz: eu não tenho como derrotá-lo, que meu histórico tem sido só derrotas, como vou vencer? Mas a ele ou a ela, Deus está prometendo que Ele vai acabar com essa humilhação. Ele vai tirar de você esse opressor. A primeira coisa que você tem que fazer é voltar-se para Ele com todo o coração. Eu lhes digo que vocês viram aqui esta manhã, não sei se foi nesta reunião, há um par de testemunhos de pessoas que se afastaram e estão voltando. Normalmente eu os vejo como Ruth, como Noemi. Noemi saiu da terra de Israel e foi para outra nação. Foi com seu marido, com seus filhos, foi cheia e lá perderam tudo. Morreu o marido, morreram os filhos. E quando ela retorna, as pessoas, diz a Escritura, que a cidade chegou a Belém, de onde ela era oriunda. Quando ela chegou a Belém, a cidade se comoveu, dizendo: não é esta Noemi? E ela respondeu: não me chamem Noemi, porque Noemi significava agradável. Não me chamem mais Noemi, mas me chamem Mara, porque em grande amargura me colocou o Todo-Poderoso. Eu fui cheia, mas Jeová me trouxe de volta com as mãos vazias. Ela se refugiou no mundo, em uma nação pagã e não em Deus, e perdeu tudo. Eu os vi chegar, saíram da igreja, de qualquer que seja a congregação, em qualquer parte do mundo, saíram da igreja. E quando retornam arruinados, destruídos os lares, a economia em caos. Mas graças a Deus que Ele existe, a parábola do filho pródigo, Ele os recebe e Ele vai restituir tudo o que o inimigo lhes tirou. Assim que a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a Deus com todo o seu coração. A segunda, derrubar os altares que você levantou, ou o que causou que você chegasse a essa condição. O ouvido que você abriu para ouvir quem murmurava contra os crentes, contra o pastor e que te roubou. Porque quando falam com você, inclusive quando falam contra o pastor, te roubam tudo o que você está recebendo.
porque vem a palavra de Deus através dele, porque assim decidiu o Senhor, e vem a mensagem que aviva seu coração, que aviva sua fé. Mas alguém fala com você e te rouba o que Deus está te entregando. Mas este é o tempo, derrubar isso, silenciar essas bocas. Eu não sei outros ídolos que abrimos no caminho, coisas que permitiram que nosso coração se desviasse, e por isso veio a opressão, porque nunca a maldição virá sem causa. Nunca a maldição virá sem causa, sempre haverá uma razão. Isso é o que diz o provérbio, sempre há uma razão. A próxima coisa que você tem que fazer, tirando isso, é restaurar o altar de Deus. Você parou de ir à igreja, parou de orar, parou de ler a Bíblia. E começando a maldição, o inimigo a tirar o que é seu. Se você quer que ele lute por você, a primeira coisa que você tem que fazer é restaurar esse altar. Voltar à igreja, voltar à Bíblia, voltar à oração, voltar à comunhão com Deus. E há outro altar que destruímos rapidamente, é o das ofertas. Mas o inimigo continuará assediando, vendo como te tira, como te rouba, como te oprime. E daí a bênção do dízimo, porque o dízimo faz que Deus repreenda o devorador e não te tire o que Deus está te dando. E 2, que o céu se abra e a bênção venha sobre você, uma após outra e após outra, até que sobreabunde. E a oferta você a usa para mover montanhas. São sementes que movem montanhas para novas conquistas, para que Deus te multiplique. Mas o dízimo mantém o céu aberto com bênçãos para a sua vida. É preciso restaurar o altar de Deus e pedir que o Espírito Santo venha, porque quem é que vai lutar a batalha? Deus. Diga comigo, a guerra é de Deus. Diga, a guerra é de Deus. Diga com firmeza, a guerra é de Deus. Então você precisa de Deus do seu lado. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é bom, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então vamos pedir ao Espírito Santo, porque a guerra não é nossa, a guerra é de Deus. E te digo uma coisa: afasta os pusilânimes do teu caminho. O pusilânime é aquele que não tem coragem para ir à luta, para acreditar, para enfrentar grandes desafios. O pusilânime tem medo de que, se começar algo, fracasse. Mas também tem medo de vencer. Mas hoje Deus te diz: Deus está contigo. Homem esforçado e valente, mulher esforçada e valente, a guerra é de Deus. A guerra não é nossa. Não te surpreendas com a forma como Deus faz as guerras. Eu contei a vocês sobre um soldado americano na guerra contra o Japão, que se perdeu de seu batalhão em meio às bombas e agora não os encontrava. E então ficou com medo. Cristão escondeu-se em umas pequenas cavernas que havia. Entrou lá tremendo e começou a clamar e a clamar: livra-me, Senhor. Porque esses japoneses estavam matando os que encontravam nessas cavernas. Os tiravam e os fuzilavam. E o cristão começou a orar e apareceu uma aranhazinha que chegou à porta e fez. Começou a fazer uma teia de aranha. E ele chorando disse: essa é a libertação que trazes? Achei que ias trazer um carro de combate. Achei que ias trazer um batalhão para me libertar. E me mandas uma aranha. Bem, o dia foi passando e escurecendo. E então os japoneses chegaram a essas cavernas. E quando chegaram a dele, passaram direto porque viram uma teia de aranha formada. Disseram: ninguém entrou aí se não tivesse rompido a teia de aranha. Deus pode libertar uma nação com um ancião de 80 anos? Deus pode salvar um soldado do exército inimigo com uma aranha? Deus pode derrotar Golias com uma pedra e uma funda?
porque a guerra não é nossa, nem a guerra é de Deus. Então, se está travando uma batalha, volte-se com todo o seu coração. Ele lutará a batalha e trará descanso ao seu território. Pedimos-te, Senhor, que aumentes a nossa fé, que nos guies adiante, que mostres, Senhor, tua mão poderosa sobre nós, que faças nossos inimigos fugirem, porque realmente precisamos desse Deus que luta por nós, o Senhor dos exércitos. Podemos te dizer esta manhã, vamos deixar a carga aqui, Senhor. Vamos deixar a carga sobre ti, Senhor, porque é isso que tua palavra diz, que lancemos sobre ti nossa carga, nossa ansiedade, e podemos estar tranquilos e seguros, porque sabemos que tu lutarás por nós. Eu vejo aflição, vejo cargas, vejo lágrimas, vejo desespero, mas se você é um crente e está aqui na casa dele, por que não deixa toda essa ansiedade para o Senhor? Quando você se levantar depois de orar, quando sair deste lugar esta manhã, não volte a pegar a carga, deixe-a para Jesus. Você já fez tudo o que podia, porque é preciso ser diligente. Mas se você não conseguiu se livrar de tudo isso que te ataca, então permita que seja o Senhor quem lute por você. Permita que seja Jesus quem lute por você, e você terá a vitória garantida, porque é Cristo quem vai à sua frente. Porque é Cristo quem vai delante de ti. Cristo vai à sua frente e Ele te salvará. Graças te damos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, tua palavra é real, mas eu te peço que abras nossos olhos, abra nosso coração, para que essa palavra poderosa entre em nosso espírito, em nosso coração, em nossa mente, e que tua paz nos mantenha quietos, porque não temos por que lutar, pois tu lutas por nós. Coloque ali sua carga diante do Senhor, levante suas mãos, seja qual for essa necessidade que você tem, essa aflição, isso que te faz tremer, que te faz chorar. Diga a Jesus, vou deixá-la aqui no altar, vou deixá-la aqui diante de ti, vou colocar meus problemas na tua mesa. Peça ao Senhor, deixe que Ele te surpreenda, porque sua resposta sempre vai muito além do que pedimos. De lo que nosotros pedimos. Clame a mim e eu te responderei coisas grandes e ocultas que você não conhecia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.